Uma luta até a morte, 3 de setembro de 1979. Novamente me encontrei fora do corpo com o firme propósito de entrar na dimensão superior a que estava. Entoei meu mantra e fui erguido ao céu azul instantaneamente. Repentinamente, bati tão forte em um obstáculo que temi perder a consciência. Então me lembrei que Robert Monroe havia encontrado algo similar, mas não lembrava como ele havia passado pelo obstáculo. De qualquer forma, isso era diferente. Este obstáculo prejudicava meu futuro espiritual. Ele me lembrava das minhas limitações, colocava minha integridade e caráter em questão, desafiava minha força e sabedoria. Continuei forçando, batendo contra ele, tentando encontrar um ponto fraco, mas ele era tão sólido quanto uma rocha. Cantei meu mantra pateticamente, mas todo o meu poder estava tomado pela frustração. Me senti insultado, depois triste com minha falta de controle. Enquanto sondava e empurrava a barreira, gradualmente me tornei consciente da natureza dessa barreira e concluí que era uma barreira psicológica. Uma falha no meu caráter. Não tive que buscar muito antes de me dar conta da minha arrogante presunção e vaidade. Era como se ela estivesse escrita pelas barreiras. Outros desagradáveis traços de caráter me encaravam como se um espelho. Eu vi tudo sobre mim que eu nunca havia suspeitado. Me encolhi quando imaginei o quão óbvio elas deveriam ser para todas as outras pessoas. Me senti envergonhado e senti pena de mim mesmo por minha fraqueza, que estavam todas dançando em frente dos meus olhos, desdenhando de mim, zombando e me ridicularizando, como demônios liberados de um cativeiro. Ao invés de me sentir culpado e com remorso, eu me senti ressentido. Me recusava a reivindicá-los, negava minha propriedade deles. Sabia que não tinha esperanças de superá-los, mas ao invés de mostrar humildade, eu fiquei com raiva. Minha raiva e covardia foram ridicularizadas quando me virei e fui lançado ao abismo em direção ao meu corpo. Despertei em meu corpo físico, mas mantive os olhos fechados. Precisava de um fechamento e queria retornar. Quando abri meus olhos não físicos novamente, eu estava de pé na base de uma grande escada gótica de pedra com corrimãos de ferro escuro. No topo havia uma pesada porta de madeira. Eu tinha um pressentimento, uma sensação de destruição iminente. Subi as escadas hesitantemente, vacilante, passo a passo, até eu ver que estava atrás da porta. Era a morte. Não um tipo velho de morte que você pode racionalizar ou filosofar sobre, mas a morte real, física e espiritual, a destruição do meu corpo, mente e alma, a dor e a angústia das pessoas que deixaria para trás, a filha que ainda nem havia nascido, o choque e o horror das pessoas que iriam dizer que há poucas horas atrás haviam falado comigo e não haviam visto sinal nenhum de doença. Mas a grande morte seria a única coisa que eu notaria. Era a morte que abreviaria tudo, meus sonhos e minhas ambições, tudo o que queria para esta vida de apenas 33 anos. Era o fim de todas as pinturas que queria pintar e de todas as coisas que queria fazer. E de família que queria criar. Era também a morte do meu ser espiritual. Havia tempo ainda para me virar e correr, mas então notei com horror que cada passo na escada tinha a morte esculpida nela. Já era muito tarde, a morte sabia que eu estava vindo e esperava por mim. Parei congelado de medo, então fiquei com raiva. Como você ousa? Gritei enquanto subia firmemente a escada. Como você ousa me provocar? Como ousa me confrontar e me parar? No topo das escadas, lancei um olhar para a porta aberta e lá estava ela sentada em uma cadeira, hedionda, mesquinha e imóvel, me encarando, fixando seus olhos hediondos em mim, tentando me forçar a me submeter.
Com toda a minha força gritei e me lancei à figura, derrubando-a do seu poleiro. Nós rolamos a escada, eu gritando e batendo, ela rindo. Batemos na base da escada, eu ainda estava socando e chutando quando acordei no corpo físico, fraco e tremendo. Tentei analisar racionalmente a experiência, lembrando Freud e Jung. Comecei a especular se eu tinha matado o demônio do meu caráter que havia me humilhado e zombado de mim. Esperava que sim, mas não estava certo disso. Me sentia humilhado, mas não derrotado. Misteriosas cordas prateadas e mais barreiras naturais. 25 de maio de 1980. As mudanças entre sonhos comuns e sonhos lúcidos podem ser graduais. A única coisa que muda é a consciência. No momento do despertar, duas coisas podem acontecer. O conteúdo do sonho é dissipado repentinamente, deixando-me com a consciência normal da realidade, ou o conteúdo do sonho não muda nada, somente a minha consciência. Sei que os céticos nunca serão convencidos. Estou certo de que há muita especulação, de que o que acontece é um funcionamento anormal do cérebro que cria consciência em um sonho, portanto, um sonho lúcido. Mas uma coisa que outros, assim como eu, têm notado durante as viagens fora do corpo é que existe uma ligação ao corpo físico na forma de uma fina corda de fibra luminosa, frequentemente chamada de umbilical ou cordão de prata. Embora nem sempre eu tenha consciência dela quando em um sonho lúcido, em muitas ocasiões eu tive. É essa evidência física suficiente para provar que estamos em outra dimensão, ligados ao mundo real por uma linha de comunicação, ao invés de um sonho resultante de uma atividade cerebral em comum? Ocasionalmente experimentei um forte puxão da corda que me prende ao corpo físico, experimentando um movimento através do espaço e até do tempo. Nessa ocasião eu estava tendo um sonho, dirigindo um velho Volkswagen por uma estranha e não familiar cidade, procurando por algo ou alguém, mas incerto do que era exatamente. O céu estava escuro e trovejante e parecia que ia chover a qualquer momento. À medida que dirigia pela cidade, a cena começou a mudar para mais clara. Com prazer, notei partes do céu se tornando claro. Decidi parar o carro para ver aonde eu estava. Não havia pessoas na rua e quando estacionei meu carro em frente de uma casa, eu decidi que iria entrar. Nesse momento, minha mente se tornou muito clara e me puxou para a consciência desperta. Eu estava encantado. O fato de que meu sonho tinha assumido uma dimensão de realidade me encheu de alegria. Eu estava autorizado a fazer o que eu quisesse. Ainda assim, decidi entrar na casa sem bater e eu o fiz. Fui recebido por duas jovens mulheres que pareciam estar felizes ao me ver. Seus comportamentos eram muito amistosos e agradáveis. Me apresentei e perguntei os seus nomes. Uma se chamava Claire e a outra Glenn. Tentei explicar para elas, na verdade bem desajeitado, que eu não pertencia realmente a este mundo e que elas estavam, obviamente, mortas, enquanto eu ainda possuía um corpo físico. Elas acharam meu comportamento bastante estranho e disseram que era bem óbvio que eu estava vivo, visto que eu estava ligado a uma corda luminosa. Foi somente então que eu vi, para minha grande surpresa, que eu estava arrastando uma corda junto comigo que literalmente saía do centro do meu corpo e desaparecia no chão. Ela consistia de duas pequenas linhas finas de algum tipo de energia azul elétrica trançada e pulsando como um fio elétrico, embora muito menos sólido. Senti uma corrente passando por mim. Uma das garotas tocou-a enquanto apontava para ele e eu senti uma sensação de formigamento em meu estômago. Ambas começaram a rir da minha sensação. A alegria delas foi contagiante. Me senti de bom humor. Segurei o cordão com uma das mãos, coloquei o meu pé no final aonde ele se conectava ao chão e comecei a tocá-lo como se fosse um contrabaixo. Fiz os sons de contrabaixo com minha boca, tum, tum, tum. Logo as meninas estavam rolando de rir. Quando o momento de entretenimento terminou, nós começamos a conversar. Elas confirmaram que sabiam que estavam mortas, mas quando eu perguntei onde nós estávamos em relação ao mundo físico, elas pareceram incertas.
Elas falaram que iriam perguntar à sua amiga que era mais interessada e com mais conhecimentos nesse assunto. E quase instantaneamente sua amiga apareceu no quarto. No entanto, eu comecei a me tornar mais e mais distraído, olhando para fora pela janela. Ao invés de questionar a nova garota, eu me tornei mais interessado em fazer suaves cambalhotas no ar. Isso pareceu confundir minha audiência. Eu expliquei que esse era um evento relativamente raro e que eu precisava tomar total vantagem dele e explorar o seu mundo por mim mesmo. E com isso, eu passei sem esforço através da janela e fui para a rua lá fora. As garotas me seguiram, obviamente intrigadas com o que de idiota eu iria fazer logo após. Eu então me lembrei de que o objetivo de estar nesse estado era capitalizá-lo, usando minhas práticas meditativas, ou seja, cantando um dos meus poderosos mantras. Nesse nível, estes mantras realmente tinham poder, e seus efeitos eram instantâneos. Logo que completei o primeiro canto, fui atirado no ar, deixando todos de pé e olhando para cima para mim. Então eu desci gentilmente até a terra. O próximo canto me levou mais alto até o céu azul brilhante tornar-se índigo escuro. Subi mais alto até parar no familiar teto ornado. Me senti como um pássaro preso em uma gigantesca teia de aranha feita de milhares de fibras luminosas intrincadas. No centro do teto havia um gigantesco padrão, como uma grande flor de lótus. Eu sabia que tinha que passar pelo portal, mas eu não sabia como. Em minha frustração, decidi acordar em meu corpo físico. Então, pessoal, aí nós temos mais dois relatos bastante interessantes de Jürgen Zilli. Esses dois relatos fecham este capítulo e também fecham a primeira parte do livro. Agora nós vamos entrar numa segunda parte do livro bastante interessante, aonde ele irá então tentar descobrir uma forma de passar por essas barreiras que vêm atrapalhando ele. Essas barreiras, William Billman chama de membranas energéticas que estão entre as dimensões. Normalmente a gente não percebe elas. Contudo, se a nossa vibração não é o suficiente suave, vamos dizer assim, para atravessar elas, a gente não vai conseguir, ficando presos nessa dimensão. Essas barreiras são uma interessante forma de se analisar toda essa questão. Elas podem ser barreiras psicológicas também, como ele fala ali, mas é um assunto que a gente discutiu relativamente nas nossas lives do livro do William Billman, Aventuras Além do Corpo. Quem não viu ainda, vale a pena dar uma olhadinha lá. Quanto ao primeiro relato que nós vimos, muito interessante, a gente observa que é um relato um tanto mais psicológico. A gente observa, inclusive, que ele citou Jung, citou Freud ali. Nós temos que ver que a morte, ela não é um ser físico como ele mostra ali, né? A gente observa que é uma condição muito mais psicológica por ser um dos maiores medos que todo ser humano tem. Então, a morte ali, ela representa um grande medo dele, mas também nós vemos que existem diversos outros defeitos psicológicos que ele cita ali naquele momento, e todos eles estão, então, provavelmente envoltos naquela necessidade de ele vencer um grande adversário, para que ele consiga, inclusive, ultrapassar esse momento onde ele está preso, não conseguindo sair, como mostra no começo do relato, não conseguindo sair para outra dimensão, né? A questão das membranas energéticas. Então, ao vencer esse grande medo, ao vencer esses grandes adversários, nós conseguimos, então, evoluir espiritualmente. Provavelmente está dentro dessa questão, essa forma como ele coloca ali, como ele enxerga na projeção dele. Então, para mim, é uma projeção bem psicológica. O segundo relato é muito interessante porque ele vai, pela primeira vez, se dar conta e falar, então, do cordão de prata. Embora ele fale do cordão de prata saindo do chakra umbilical ou plexo solar, provavelmente, ele fala do meio dele, né?
a questão de aonde fica o cordão de prata é muito relativa, depende muito de cada pessoa, tá? Eu, no meu caso, por exemplo, eu senti o cordão de prata na nuca. Quem nunca teve essa experiência de observar o cordão de prata é fantástico e eu aconselho que seja um dos seus objetivos durante uma projeção astral, a observação do cordão de prata. Então, nesse relato, nesse segundo relato, onde ele fala do cordão de prata, é muito interessante porque ele analisa bem, ele fala de como era o formato do cordão de prata, né, como uma fibra, como um cabo de fibra ótica, vamos dizer assim, repleto de energia ou algo desse tipo. Realmente bastante interessante. Esses dois relatos que finalizam esse capítulo são muito interessantes, muito instrutivos e os próximos que virão vão ser ainda mais interessantes. Então fica aí este vídeo. Espero que tenham gostado desses dois relatos. Deixe seu joinha, façam sua inscrição e até o próximo vídeo. Paz profunda.